Romanos 7, de 7 a 13. Diz assim a santa, perfeita palavra de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O tema da mensagem desta manhã é o encontro da lei com o pecado. O encontro da lei com o pecado. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra na nossa língua e podermos, Pai, lê-la e sermos edificados pelo Senhor. Ó Pai, mais uma vez estamos diante dela e percebemos, Pai, a fonte inesgotável de ensinos que nós temos aqui e a dificuldade que nós temos de entender a Tua palavra. Ó Pai, a Tua palavra é perfeita, mas nós somos imperfeitos, pecadores, limitados. Nós não conseguimos entender a Tua palavra se não for pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai. E é por isso então que nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Pai, use o Teu Santo Espírito para iluminar cada mente, de modo que nós possamos entender a mensagem da Tua palavra para a nossa vida nesta manhã. O Senhor, Pai, além de abrir os nossos olhos e nos dar entendimento para compreendê-la, o Senhor pode também aplicar a Tua palavra na nossa vida, exatamente naquilo em que nós precisamos ouvir nesta manhã. Abençoa-nos então, ó Pai, faz com que a Tua palavra, ela entre no mais profundo dos nossos corações, ó Pai, a fim de que nós sejamos edificados, abençoados pelo Senhor. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde que nós começamos a estudar esta carta, a carta de Paulo aos Romanos, nós temos tratado sobre a lei. Muitas vezes nós ouvimos a voz do apóstolo nos advertir sobre a impossibilidade de alguém ser salvo por intermédio da lei. Não que a lei não salve, ela salva desde que a pessoa cumpra plenamente aos requisitos da lei, coisa que nós não podemos fazer, porque nós já nascemos em pecado, porque nós pecamos constantemente. A lei nos é impossível de ser cumprida, plenamente impossível. Então, para que serve a lei? Qual é a utilidade da lei para nós que somos cristãos? Não deveríamos abandonar a lei e pensar em outros termos? Estas são algumas perguntas que crentes da época de Paulo já estavam fazendo. E por isso ele toca neste assunto aqui na carta. Ele mostra como foi importante a lei neste processo de nós sermos salvos por Cristo Jesus. Então, nesta manhã, nós veremos as funções da lei com relação ao pecado. E olhando para estes versículos que nós lemos, nós podemos pensar em pelo menos três funções da lei em relação ao pecado. A primeira delas é que a lei revela o pecado. A lei revela o pecado. Veja o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo já havia falado nos versículos anteriores que algumas pessoas poderiam estar achando que a lei era pecado. Então, Paulo responde aqui com uma expressão que em português ficou de modo nenhum, e essa expressão aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas ela é uma expressão assim com toda a ênfase, de jeito nenhum. É como se Paulo gritasse, de jeito nenhum. Não, ninguém se atreva a pensar que a lei é pecado. Ninguém se atreva a pensar que a lei de Deus é imperfeita, contém alguma falha, porque Deus é santo em todos os seus caminhos e tudo que Deus faz é perfeito. A imperfeição entrou em algumas coisas, entrou na criação, mas não na lei, mas entrou na criação por conta do pecado. Mas Deus fez tudo perfeito e a lei de Deus continua perfeita. Embora os homens tentem distorcê-la, interpretá-la de forma errada, a lei de Deus continua sendo santa, perfeita. E ele vai mostrar então aqui que o problema não é a lei, nunca foi a lei. O problema está naquele que lê a lei, porque o seu coração está contaminado, porque os seus olhos estão nublados pelo pecado, distorcidos. Então uma lei que é santa, boa, pura, perfeita, quando lida por seres pecaminosos, ela será distorcida, ela será corrompida. O texto nos mostra aqui que a lei revela o pecado. Paulo está dizendo que ele não teria conhecido o pecado se a lei não o tivesse apresentado. Irmãos, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de hoje. A palavra de Deus é atualíssima. E a palavra de Deus nos mostra que ainda hoje há muitas pessoas vivendo neste mundo sem ter a mínima noção de que estão pecando constantemente, quebrando a lei de Deus minuto após minuto, minuto após minuto. Nós estamos cercados por pessoas assim, que vivem a sua vida quebrando a lei de Deus, sem nem perceber que estão quebrando esta lei. Se nós pegarmos apenas os 10 mandamentos como um exemplo pequeno, nós podemos perceber isso. O primeiro mandamento diz: não farás para ti outros deuses. Você acha que as pessoas da nossa época sabem o que isso significa na sua profundidade? No máximo eles vão pensar assim: não, tudo bem, eu não vou servir nem Baal, nem Mamon, nem... me fogem nomes de deuses falsos aqui, nem o Deus do budismo, do islamismo. Eu não vou seguir nenhum Deus, eu vou seguir o Deus verdadeiro. Ok. Mas isso é a superfície da superfície. Pessoas que chegam a essa conclusão podem estar servindo ao Deus trabalho, por exemplo, ao Deus carreira, ao Deus dinheiro, acordando pensando em dinheiro. Eu vou fazer dinheiro hoje, eu vou fazer contratos hoje, eu vou fazer vendas hoje, eu vou conseguir novos clientes hoje, eu preciso de dinheiro, eu preciso fechar as contas. Acordam pensando nisso, passam o dia pensando nisso, vão dormir pensando nisso. Eis o seu Deus, o Deus dinheiro, que a Bíblia chama de Mamon. Lá no Novo Testamento já havia um Deus imaginário que era o Deus das riquezas, Mamon ou Maimônides, uma variação de Mamon. Então, você acha que as pessoas deste mundo, que acordam pensando em dinheiro, passam o dia pensando em dinheiro, vão dormir pensando em dinheiro, têm alguma noção de que elas estão quebrando um mandamento? Você acha? Eu tenho certeza que elas não têm consciência disso. Você acha que as pessoas deste mundo, quando colocam o entretenimento como o seu Deus, trabalham apenas esperando o fim de semana? É no fim de semana que elas se acabam nos entretenimentos, nas baladas, nas séries, nos streamings, nos filmes, se acabam. Como diz a brincadeira, descansam tanto que até cansam de se descansar,
consomem tanto entretenimento que até ficam cansados de tanto entretenimento. Você acha que essas pessoas têm alguma noção de que estão pecando contra Deus quando colocam o entretenimento como o objetivo final da sua semana? Não, eu trabalho, a sexta-feira é o melhor dia porque é o dia que vai chegar o sábado e domingo, e é no sábado e domingo que eu vou me realizar, é no sábado e no domingo que eu vou fazer o objetivo da minha vida, que é me divertir, que é encher a minha cabeça de entretenimento, que é servir ao meu Deus, o Deus entretenimento. Você acha que as pessoas têm a mínima noção de que elas estão fazendo isso? De que no fundo elas estão adorando algo, ao invés de buscarem o objetivo da sua vida em Deus Criador? Note, você pode se divertir, você tem que trabalhar, mas o centro da tua vida está em Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o centro é buscar a Deus, é trabalhar visando a glória de Deus. Como é que eu estou sendo um funcionário? Eu estou sendo um funcionário tão bom aqui que o nome de Deus está sendo glorificado. O meu entretenimento, ele reflete que eu sou um filho de Deus. O que eu ando assistindo aí pelas séries, pelos filmes? Que lugares eu tenho frequentado para me divertir? Então, observe que quando Deus está no centro, as outras coisas são acrescentadas. Mas aqueles que não se preocupam com Deus, fazem dessas coisas o centro da sua vida. Mal sabem que estão quebrando o mandamento. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Quem não conhece a Bíblia, mal sabe que existe esse mandamento e no máximo diz: eu não faço esculturas, ponto final. Mas não sabe que o mandamento é muito mais profundo. O mandamento implica num culto verdadeiro, de não fazermos representações da Trindade, de não enchermos a nossa cabeça com imagens falsas de Cristo, que aparecem nas séries, nos filmes, em desenhos, etc, etc. O mandamento é muito mais profundo. Você acha que as pessoas têm a mínima noção de que estão quebrando o mandamento? Não tem. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas vivem fazendo piadinhas sobre Deus, mandando e-mails engraçados, mensagens de WhatsApp, zombando do nome de Deus, fazendo piada com o nome de Deus, falando coisas que se estivessem na frente de Deus, Deus visivelmente se manifestasse, elas não teriam coragem de dizer. Quebrando o terceiro mandamento. Pessoas que se declaram cristãos e não agem como cristãos, estão quebrando o terceiro mandamento. O não tomarás o nome de Deus em vão tem a ver com o que eu falo e tem a ver com o que eu vivo. Se eu me declaro de Deus, eu tenho que agir como um filho de Deus, eu tenho que agir como um discípulo de Cristo. E exemplos não nos faltam, de políticos, de artistas, de cantores, de jogadores, de influencers, de youtubers, de pessoas que aparecem aí nas telas dos nossos celulares e computadores, que se dizem crentes, que se dizem cristãos, evangélicos, mas dão péssimo testemunho, encrenqueiros, briguentos, bocas sujas, imorais. Tem um jogador famoso que usava uma faixa escrito Jesus na cabeça e acumulava casos extraconjugais na sua vida pessoal. Nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão. Então, se você se declara cristão, honre o nome cristão. É como quando aconteceu um fato histórico. Conta-se que informaram a Alexandre o Grande que havia alguns soldados na tropa com medo de uma batalha, com medo de enfrentar uma batalha. E Alexandre o Grande se dirigiu a um desses soldados e disse: como é teu nome? E o soldado disse: Alexandre. E ele falou: então, ou mude de atitude ou mude de nome. Ou mude de atitude ou mude de nome.
Conosco é a mesma coisa. Se nós nos chamamos cristãos, nós temos que honrar este nome. Ou mudamos de atitude, ou mudamos de nome, ou paramos de nos identificar como cristãos. O que é requerido de nós é que nós mudemos de atitude, que nós nos pareçamos com Cristo. Então, muita gente quebra o terceiro mandamento sem nem desconfiar. Honra teu pai e tua mãe, que envolve obediência primeiro a pai e mãe, mas também obediência às autoridades. Porque a palavra pai no Antigo Testamento, ela é usada muitas vezes para se referir às autoridades. Então, quando pessoas, usando a sua liberdade de cidadãos, xingam, colocam nomes, blasfemam, fazem coisas absurdas contra as autoridades do país, ou autoridades, sejam quais forem, estão quebrando este mandamento. Mas pastor, as autoridades estão totalmente erradas. Sim, mas mesmo assim, a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, não devemos nos rebelar contra elas, a menos que elas estejam contra a lei de Deus, a menos que elas nos deem ordens de quebrar a lei de Deus. Aí antes importa obedecer a Deus do que a homens, mas no geral nós devemos honrar as autoridades. Podemos discordar? Com certeza, mas com respeito. É possível discordar com respeito? É claro que é claro que é. Mas não caia na maledicência, na difamação, na calúnia, não entre nesse jogo de maldades ditas nos nossos dias. Você é cristão. Você acha que o povo tem alguma ideia de que o não matarás envolve também matar no coração? Matar o chefe no coração? Matar o vizinho encrenqueiro no coração? Matar a esposa, matar o marido no coração? Você acha que o povo tem alguma noção de que quando eles matam no coração, quando eles odeiam, eles estão quebrando a lei de Deus? Não tem. Adultério, mesma coisa. A maioria das pessoas acha que o adultério envolve apenas um caso extraconjugal, mas Cristo resgatou o espírito da lei. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Você acha que as pessoas deste mundo têm alguma noção de que estão quebrando o mandamento de Deus com frequência por meio dos seus olhares, por meio dos seus pensamentos, por meio das coisas que assistem na internet? Não tem a mínima noção. Não furtarás diz respeito ao roubo, ao furto, mas também a você levar vantagem sobre as pessoas, nos contratos, nas vendas, em transações comerciais, em lucros exorbitantes, em monopólio de serviços, de produtos, em contratos com linhas que são prejudiciais. Quando você vende um carro, por exemplo, e tem um problema no carro e você não conta para a pessoa para quem você está vendendo e vai estourar na mão dela. Todo tipo de desonestidade nos negócios, nos serviços, no comércio, na indústria, nas transações comerciais, todo tipo de desonestidade aí está incluído no não furtarás. Deus nos ensinando a sermos honestos, a sermos verdadeiros e a cuidarmos, amarmos o nosso próximo que está diante de nós. Você acha que o mundo tem alguma noção de que quando faz desonestidades comerciais e pensa nisso? De jeito nenhum. Não dirás falso testemunho, a questão da mentira, não cobiçarás, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o ponto é, meus irmãos, que as pessoas que não têm a lei de Deus nos seus corações não fazem ideia da quantidade de pecados que elas cometem a cada minuto, a cada minuto, a cada minuto. Paulo continua: pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. É interessante Paulo citar aqui justamente o 10º mandamento, porque este é um mandamento diferente dos outros. É possível você constatar alguém que está roubando, alguém que está matando, alguém que está adulterando. São pecados mais visíveis. Agora, a cobiça
é um pecado bastante interno, não é? Bastante interno. Como é que a cobiça se revela concretamente? É um pecado mais do coração, né? A cobiça, incluindo aqui a inveja, é um pecado bastante interno. Ele é diferente dos outros 9. E aí nós podemos nos lembrar do texto que acabamos de ler, do jovem rico, pois foi neste mandamento que Cristo pegou ele, no não cobiçarás. No não cobiçarás. Esse mandamento não entrou naquela conversa de Jesus com o jovem rico, mas foi ali que Jesus pegou o jovem rico. Quando o jovem rico falou: não, eu tenho cumprido os mandamentos todos desde a minha juventude. Mentira, né? Mas Jesus o colocou contra a parede. Então, vai, vende os teus bens e dá aos pobres. Se você é um cumpridor de mandamentos, faz isso. Jesus foi na ferida, Jesus foi no ponto, Jesus foi no pecado maior daquele jovem rico. E ele, diz o texto, o jovem rico saiu entristecido, porque era dono de muitas propriedades, de muitos bens. Observe que a lei revela o pecado, a lei revela o pecado. A lei, como nós vimos domingo passado, é como um espelho de cristal iluminado com lente de aumento. Ela mostra exatamente quais são os nossos pecados. Quanto mais perto da palavra você está, mais conhecedor dos teus pecados você será. Quanto mais você ler a palavra, menos santo você se achará. Menos santo você se achará. Muita gente nesse mundo se acha santa, não pecadora, é porque não recebeu a luz da palavra. Porque quanto mais você lê a palavra, mais você consegue discernir pecados que são mais difíceis de pegar, motivações, pensamentos. Graças a Deus, nós temos essa luz brilhando no nosso rosto para que nós entendamos quais são os nossos pecados e, identificando-os, os levemos para a cruz de Cristo, para recebermos o perdão. Isso é uma bênção. A lei revela o pecado. Quanto mais nós temos acesso à palavra, mais nós percebemos isso. É a primeira lição aqui do texto, meus irmãos. A lei revela o pecado. A segunda lição é que a lei provoca o pecado. A lei provoca o pecado. Veja o verso 8, 12 e 13. O 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. 12 e 13. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então a lei provoca, ela incita o pecado. Esta afirmação pode parecer meio estranha, mas é de fato a verdade. Nosso ser pecaminoso é levado a pecar até mesmo ouvindo a santa lei de Deus. Já falamos sobre isso alguns domingos atrás, mas a ideia aqui, ela recebe luz de Tito, capítulo 1, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros nada é puro. O ponto, irmãos, é que por causa do nosso pecado, até as coisas mais puras podem se tornar impuras. Por exemplo, alguém que tem um coração totalmente materialista, como eu disse no começo, alguém que acorda, passa o dia e vai dormir pensando em dinheiro. Até lendo a Bíblia, esse indivíduo pode pecar. Imagine esse indivíduo lendo sobre as riquezas de Salomão, como seus olhos vão brilhar, né? Vai virar o personagem preferido dele, Salomão. Até lendo a Bíblia, a pessoa pode pecar. Porque a Bíblia é pecaminosa? Não, porque o nosso coração é pecaminoso. Uma pessoa que está com a mente repleta de imoralidade, dependendo do texto que ela ler na Bíblia, ela pode pecar. Porque a Bíblia leva a pecar? Não, é porque o ser está contaminado pelo pecado. Uma pessoa que tem um coração invejoso, ela pode ler algumas partes da Bíblia e ser levada ao pecado também. Então, o nosso coração pecaminoso, ele acaba vendo pecado em coisas que são até puras,
que são aprovadas por Deus. É o pecado que habita em nós. Veja, quantas vezes, talvez não hoje, mas no passado, você tenha visto uma mensagem de proibido e você ficou animado a quebrar aquela mensagem. Como nós já falamos, é como quando você diz para uma criança, você abre o guarda-roupa e mostra algo para uma criança e fala assim: olha, você nunca mexa nisso aqui. Pronto, você aguçou o pecado no coração da criança. Nós adultos passamos pelas mesmas coisas. Ora, você já ouviu falar esta frase? O proibido é mais gostoso? Já ouviu falar isso? Pois é a comprovação da nossa sociedade, que quando a lei proíbe algo, por causa da degeneração do coração, as pessoas são mais motivadas a quebrar aquilo, do que se não tivesse proibição. É isso que o pecado faz com o coração das pessoas. A lei provoca o pecado, porque o nosso ser é pecaminoso e usa até a lei santa para pecar. Paulo mostra aqui que a culpa não é da lei. Ele reafirma: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A questão é que o pecado foi revelado por meio de uma coisa boa, mas por nossa causa, por causa da nossa pecaminosidade, nos apunhalou. Então, em primeiro lugar, a lei revela o pecado. Em segundo lugar, a lei provoca o pecado. E em terceiro e último lugar, a lei condena o pecado. Veja os versos 9, 10 e 11. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então Paulo diz que sem lei ele vivia. Mas aqui temos um texto difícil, não é? Como é que Paulo diz que sem lei ele vivia? Ele que viveu a vida inteira embaixo da lei. Paulo foi fariseu. Como é que o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo foi fariseu, filho de fariseu, hebreu de hebreus. Ele diz isso nos seus textos. Ele certamente estava embaixo da lei desde o seu nascimento. Como é que ele diz que ele vivia sem lei? Irmãos, a explicação mais razoável aqui é que este sem lei que ele usa, ele está se referindo a uma época em que ele estava cego. Ele não estava embaixo da verdadeira influência benéfica da lei. Ele seguia a lei por outros motivos. Assim como os fariseus da época de Cristo, que se diziam tão apegados à lei, mas que na verdade eles rejeitavam o espírito da lei, a aplicação mais ampla da lei, a aplicação verdadeira da lei. Eles seguiam a lei pela lei. Veja, nós seguimos a lei porque nós amamos o Criador da lei. O fariseu seguia a lei porque ele amava a lei, não porque ele amava o Criador da lei. Era a lei pela lei. Nós amamos a lei porque ela foi feita pelo nosso Pai. Tudo que Ele faz nós amamos. O fariseu não era assim. Ainda hoje você tem judeus, especialmente os judeus ortodoxos, que eles se dizem cumpridores da lei. Mas por que eles não aceitam o Messias, que é anunciado pela lei tantas vezes? O Antigo Testamento aponta para o Messias tantas vezes. E se você tem dúvida, leia Isaías 53, alguns dizem que Isaías é o quinto evangelho, do tanto que Isaías fala de Jesus Cristo, 1000 anos antes. Isaías 53 é um relato da crucificação de Cristo. Basta ler aquilo, é claro, com a iluminação do Espírito Santo, para ver Jesus saltar do texto de Isaías 53. Então, como é que os judeus ainda hoje se dizem tão cumpridores da lei e não aceitam o Messias verdadeiro? É porque, na verdade, eles estão sem lei, eles estão cegos, não estão seguindo a lei verdadeira de Deus. Então, o mais natural aqui é entendermos que Paulo reconhece isso, que embora achando que estava servindo a lei, ele estava sem lei, ele estava totalmente cego.
Ele fala sobre isso em 2 Coríntios 3, 14 a 16. Diz lá o seguinte: mas os sentidos deles se embotaram, pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então veja que interessante. Paulo aqui sabe que houve um tempo em que o véu também estava sobre os seus olhos e sobre o seu coração. E um dia esse véu foi retirado e ele enxergou a Cristo como verdadeiro Messias. Então, parafraseando aqui o que Paulo está dizendo, sem lei eu vivia, mas quando veio o pecado, reviveu o pecado. Em outras palavras, sem lei, sem conversão eu vivia, e a vida era maravilhosa, eu fazia o que eu queria, não havia pecados, mas quando eu descobri a lei, eu percebi que a vida que eu vivia era um caminho de morte, então eu morri. Veja o verso 9: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado, e eu morri. As pessoas que estão neste mundo cegas à lei de Deus estão vivendo, estão curtindo. Elas precisam morrer para este mundo, morrer para a carne, morrer para a lei, para que assim elas vivam para Cristo. Esse é o ponto, é disso que Paulo está falando aqui. A lei condena o pecado, a lei abre os nossos olhos e nos mostra que o caminho que nos parece de vida, de curtir a vida, é um caminho de morte, na verdade, que o caminho que nós precisamos é o de Cristo. Nós lemos o Salmo 73, foi a primeira leitura do culto, e ali Asaf percebeu que os ricos da sua época estavam curtindo muito a vida, totalmente. E Asaf começa o Salmo falando: olha, eu quase escorreguei na fé. Por quê? Porque eu olhava os ricos e invejava a prosperidade deles. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, eles têm aí um convênio, não vou citar nomes, dos mais caros, reembolsavam em tudo, não tem problemas com saúde. Eles falam com altivez dos problemas, eles não têm preocupações, e Asaf está confessando ali o seu pecado. Eu quase escorreguei, porque eu invejava a prosperidade dos arrogantes, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deus faz com que Asaf, talvez por meio de uma visão, mas também pode ter sido um sonho, Asaf olhe para o futuro e veja qual é o fim destes que estão se regalando, que tem tudo, que tem dinheiro, prosperidade, que não passam por problemas, trazendo para os nossos dias, que não enfrentam trânsito porque tem helicópteros, que não enfrentam filas em hospitais. Qual é o fim dessas pessoas que hoje estão se regalando, tal qual o rico que se regalava numa mesa, enquanto Lázaro estava no chão tentando pegar as migalhas? Qual é o fim dessas pessoas que têm tanta alegria neste mundo, alegria falsa, sem Deus? Qual é o fim dessas pessoas? Até que atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios. Como estão subitamente assolados de terror. Lugares escorregadios é uma imagem muito interessante. Eu não sei se você já escorregou na rua, se caiu na rua, o constrangimento que é, né? É a visão aqui que Asaf está tendo desses ricos tão poderosos no inferno, escorregando, caindo, humilhados, envergonhados, assolados de terror, Deus então mostrou a Asaf: não se engane não, eu vou mostrar para você qual é o fim deles. Dá uma olhadinha aqui no final da história.
para ver se você vai invejá-los ainda. E aí a conclusão de Asaf, nós lemos, né? É totalmente diferente do começo do Salmo. Depois que ele tem essa visão, ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, ele ficou tão abalado com aquela visão que ele teve até uma reação corporal. Eu estava embrutecido e ignorante, estava como irracional à tua presença. É como se Asaf dissesse: Senhor, eu me sinto um irracional. Agora eu percebo a besteira que eu falei. Eu estou aqui como um ignorante, um irracional à tua presença. Que besteira que eu pensei, que besteira que eu falei. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Veja a comparação, né? O que você prefere, ter muitos bens nesta vida ou ter Deus segurando a tua mão? O que você prefere? Asaf percebe que ele era feliz e não sabia. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O que você prefere? Ter aí milhões de reais, de dólares na tua conta? Ou estar sempre com Deus, Deus segurando a tua mão direita, Deus guiando a tua vida com o seu conselho e a promessa de que você será recebido na glória? O que você prefere? Asaf sabe o que ele preferia. Você também sabe. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Asaf percebe que o seu prazer está em Deus, não está nas coisas deste mundo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É muito bonito esse salmo. Asaf percebe que ele quase escorregou, mas Deus o segurou, mostrou qual era o final dos ímpios, para que Asaf voltasse à lucidez e percebesse: eu tenho a Deus, eu tenho um Deus que segura minha mão, eu tenho um Deus que guia minha vida, me recebe na glória. Por que eu estou invejando os arrogantes, os prósperos, os ricos deste mundo? Não faz sentido. Então, meus irmãos, a lei condena o pecado. As pessoas estão vivendo neste mundo, quebrando a lei de Deus com frequência, e a lei está condenando cada um desses pecados. Concluindo, para que serve a lei então? Que valor a lei tem na nossa vida? Nós vimos nesta manhã que a lei revela o pecado, a lei provoca o pecado e a lei condena o pecado. A lei é útil à nossa vida, ela nos mata, ela faz com que nós morramos para que nós busquemos vida em Deus e não na lei. Como disse Calvino, citando Agostinho, a lei nos ordena o que fazer, a fim de que, esforçando-nos para cumprir os seus mandamentos e desfalecendo por causa da nossa fraqueza, aprendamos a implorar o auxílio de Deus. Paulo vai dizer em outro lugar que a lei foi o nosso aio, o nosso pedagogo, o nosso escravo, foi o escravo que nos conduziu a Cristo, porque a lei mostra a nossa impossibilidade de nos salvarmos, e aí a gente fala: e a gente vai ser salvo como agora? A lei nos conduz a Jesus Cristo, em quem nós temos a salvação. Essa é a utilidade da lei. Eu termino citando aqui Thomas Watson, numa das citações mais bonitas que eu já vi sobre esse assunto. Ele escreveu o seguinte: eu pensava que tinha de obedecer à lei e fui a Moisés para resolver a questão, e ele imediatamente me derrubou. Eu sabia que merecia isso e não reclamei. Preparei-me novamente, fui a ele, e com um baque ainda mais severo, segunda vez, ele me derrubou no chão. Fiquei surpreso e implorei que ele me escutasse, mas ele me expulsou do Sinai e não me deu nenhuma satisfação.
No meu desespero fui ao Calvário. Ali encontrei quem teve piedade de mim. Perdoou os meus pecados, encheu meu coração do seu amor. Eu olhei para ele e a sua misericórdia curadora penetrou todo o meu ser e curou toda a minha doença interna. Agora voltei para Moisés para lhe contar o que acontecera, e ele sorriu para mim. Cumprimentou-me, me recebeu com grande amor, e desde então ele nunca mais me derrubou. Fui por meio do Calvário até o Sinai, e todos os seus trovões agora estão silenciosos. Em outras palavras, quando nós vamos à lei sem Cristo, o Monte Sinai está assustador, cheio de trovões, de fumaça, e Moisés nos derruba. Não tem chance de nós nos salvarmos pela lei. Mas quando nós vamos ao Calvário, o nosso Redentor nos cura, nos perdoa, nos ama. E agora aquela lei que era tão assustadora, ela já não é mais. Nós voltamos agora ao Sinai e Moisés nos recebe com um sorriso. E os trovões estão silenciosos, porque agora nós amamos a lei. A lei que antes nos matava, agora ela é simpática, porque nós não dependemos dela para a salvação. Nós fomos salvos por Cristo. E agora nós amamos a lei, porque ela nos apresenta uma forma de viver que agrada a Deus. Nós não vamos cumpri-la, mas ela é uma direção para a nossa vida, porque a lei é perfeita, e o mandamento é perfeito, e a lei é santa, justa e boa. A lei é boa, e ela serve de direcionamento para a nossa vida. É por isso que nós falamos sobre 10 mandamentos. São a lei de Deus, nos ajudam a sermos mais santos. Não nos salvam, mas nós amamos a lei de Deus. Salvos fomos por Cristo, amamos a sua lei, porque é uma norma para a nossa vida, para nós estarmos mais perto do nosso Pai amoroso, porque a lei foi feita por Ele. Que Deus nos abençoe, que nós amemos a lei. Já passou a fase de nós odiarmos a lei. Cristo nos salvou, agora nós a amamos e obedecemos aos mandamentos de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.